Boa noite a todas e todos que estão aqui com a gente, acompanhando, a todos que participam com convidados de lideranças de movimentos importantes, intelectuais, parlamentares. Acho que essa unidade é absolutamente necessária para o tempo que vivemos, porque é necessário urgentemente impor medidas que favoreçam a vida da população, porque nós temos no governo alguém que está justamente no contrário disso, né? Justamente no contrário daquilo que deveria ser a proteção da vida no momento em que o mundo sofre de uma pandemia e o Brasil, infelizmente, tem se destacado em como não combater essa pandemia. Então, estamos vivendo agora num novo momento, um novo ciclo de crescimento, inclusive batendo recordes desde o início da pandemia, nas contaminações, nas mortes, e isso deve nos preocupar. Isso deve nos sensibilizar, e eu sinto que as pessoas, em decorrência dessa falta de sensibilidade, por isso é muito bom ouvir essa fala da Letícia, porque me parece que as pessoas estão perdendo a sensibilidade, perdendo a emoção, naturalizando o absurdo, porque são tantos absurdos cotidianamente que me parece que automaticamente as pessoas vão naturalizando, e nós não podemos deixar que isso aconteça. Não é natural que nós estejamos chegando em quase 300 mil mortes. Não é natural que se ache um absurdo pagar R$ 600 para as pessoas no momento em que não há emprego, no momento em que há necessidade de restrições para que as pessoas não continuem morrendo. Não pode ser aceitável que cidadãos de fora da política ou dos interesses majoritários do achem normal um presidente do Brasil e um presidente da Câmara também apresentarem uma proposta de R$ 250 de auxílio emergencial. Não pode ser natural. Não pode ser natural que as pessoas aceitem que no ano nós passamos um ano com as crianças fora da escola sem absolutamente nenhum suporte do Ministério da Educação, e as mães que estão com esses filhos em casa e que estão, inclusive, sem poder trabalhar. Não é natural. Não é natural que as pessoas estejam sentindo fome, que as ruas estejam cada vez mais cheias de pessoas que não têm onde morar. Não é natural. Não é natural que no país em que quase se alcança 300 mil mortes, em que há fome, em que há miséria, a prioridade da agenda política no país seja um debate sobre a autonomia do Banco Central. Não é natural. E como dizia o movimento de carestia e Betinho, que foi uma grande figura da luta contra a fome no nosso país, a fome tem pressa. A fome tem pressa, e o problema da fome não é a falta de alimento, mas a falta de dinheiro para comprar o alimento. Porque nós sabemos que o Brasil teria, a partir do que produz, o suficiente para uma autossuficiência alimentar. Mas, infelizmente, não é assim que as coisas funcionam. É por isso que esse aqui é um movimento tão importante. E de se pensar, em primeiro lugar, quais são os impactos na vida das pessoas. Porque a economia ela não é um ente fantasmagórico que opera por conta própria na sociedade e se desenvolve à parte da vida humana. Só existe economia porque existe sociedade, só existe sociedade porque existe vida humana. E é por isso que é preciso olhar por esse viés. Mas mesmo que se olhe pelo viés mais teórico, técnico, objetivo que seja, é preciso entender que a economia não pode funcionar, não pode ser pensada para quem financia e para quem especula. Ela precisa ser pensada para quem produz. E quem produz são os trabalhadores. É a classe trabalhadora. E são essas pessoas que estão morrendo, se localizando nas periferias, na juventude negra, nas mulheres. São essas pessoas que sofrem pela ausência de políticas do Estado brasileiro. Nós fazemos parte também do movimento da renda básica e, por fim,
Quero dizer que estamos nessa luta desde o início, foi uma conquista da sociedade, e a sociedade, junto ao Congresso, mais uma vez, precisa conquistar o mínimo dos R$ 600 para que nós possamos avançar na defesa da vida, porque não há outra saída. É preciso vacina, cuidado e restrições e distanciamento social e investimento para a retomada dos serviços que nós temos quando houvermos a segurança necessária. Mas isso só se constrói com vacina e com conscientização e, claro, por que não, com impeachment, com a luta contra quem opera contra a vida do povo. É isso, obrigado mais uma vez e parabéns ao Direitos Já.